Alô, apaixonado por mangá, aqui de novo o Sr. Dixon, trazendo pra vocês mais um top manhura de cultivo. O nosso primeiro é Xia Xiang Teiki Martial, e ele é sobre um cara que é um discípulo externo, e o nome dele é Yeyo. Então, ele foi obrigado por o seu coordenador do que coordena os trabalhadores discípulos servos para ir buscar ervas na montanha. Antes disso ele levou um couro e depois ele foi com a bunda doendo para a montanha. Chegando lá, no primeiro nível onde tem ervas, ele não conseguiu achar nenhuma porque já tinha caçado aquele lugar todo. Então ele foi pro segundo nível onde tinha mais erva, mas tinha mais perigo, mais bestas demoníacas de níveis mais altos que o dele. Como ele era um iniciante no cultivo, ele podia morrer facilmente pelo um peido de qualquer besta. Continuando, então quando ele está andando, ele achou as ervas. Quando ele foi pegar, apareceu duas serpentes de gelo e ele começou a cavar sua própria cova porque ia morrer. É comediante demais. Então depois disso ele começou a lutar com uma das cobras e conseguiu matar ela, mas a segunda cobra enrodou nele. E quando ele estava pronto para congelar ele até a morte, uma luz que é o do céu entrou na cabeça dele. Dentro dessa luz tinha um exército dourado lindo e duas pessoas fortemente fortes, um negrão e uma branquela. Só que o negão é o cabelo preto negro e a branquela é um cabelo branco. Explicação muito linda. Então depois disso ela deu algumas habilidades para esse cara. Ele ficou forte depois que saiu dessa luz, o corpo ficou forte e aí ele ainda ganhou a habilidade de absorver as energias dos cristais espirituais mais rápido do que outras pessoas, tipo de um segundo. E assim ele acabou com seus cristais quando chegou em casa e começou a subir de nível mais rápido, e depois deu um couro no coordenador que bateu nele para ele buscar ervas. Só que por causa disso o coordenador chamou mais gente mais forte do que ele trabalha para outras pessoas, e essas outras pessoas veio para dar um couro nele e roubar suas pedras espirituais. Nisso até um amigo dele foi envolvido na briga lá no 10º capítulo por aí. Depois disso o cara perdeu o braço, e aí depois teve a competição para entrar como discípulo externo, e esse cara vai. E vale a pena ler essa história porque é muito boa, e a explicação que eu dei foi muito furada em umas partes, porque não expliquei 100%, que é spoiler. Então aproveitando que eu não vou dar mais spoiler, e leia a história e tenha um bom cultivo. Eita, chegamos ao nosso segundo, o nome dele é Yan Yu Feng Tian. Falando nisso, eu já tô com 3 dias, desde o Natal tentando fazer esse vídeo. Eu não falei isso na primeira explicação, mas tô falando na segunda, 3 dias. E no segundo dia eu ainda perdi o vídeo todinho, já faltando só fazer o download, e aí eu acabei apagando. Então vamos para a explicação de Yan Feng Tian. Então, eu tive que reler ele do começo porque eu não tava lembrando. Então, ele era um cara que era um estudioso e passou 3 anos fazendo a prova do concurso de estudo, mas acabou falhando. E como ele não treinou outras artes, ele não tinha nem dinheiro para sobreviver, porque ele não sabia nem carpintaria. Então, ele estava jogando uma garrafa no rio quando encontrou várias pessoas penduradas no penhasco. Parece que uma mulher doida jogou elas lá. Então, quando ele tá salvando essas pessoas da mulher doida que jogou lá, essa mulher aparece, e a bicha era linda pra caralho e ainda voava. Então esse cara que estava ajudando a salvar as pessoas acabou sendo sequestrado também e levado para uma seita chamada Khao San, alguma coisa assim. Essa é uma seita que sela demônios ou coisa parecida, mas isso vai um pouco mais pra frente. Então eles deram a explicação que ele tinha que trabalhar por 30 anos lá e depois eles podiam ir embora. Mas se eles conseguissem romper o primeiro nível de cultivo, eles podiam entrar na seita externa e cultivar. Então esse cara começou a cortar lenha por 4 meses até conseguir a primeira camada. Depois disso foi pra seita externa, onde ele foi no pavilhão de equipamentos para escolher esse equipamento que ele ia usar. Acabou vendo algumas peças lá, tesouros lindos, e aí pegou um espelho e tava se olhando nele, até que o cara que coordena o pavilhão falou que ele escolheu bem, que o espelho era isso, era aquilo, só que ele não queria o espelho, mas foi obrigado a receber o espelho. Depois disso ele foi receber as pílulas de cultivo para acelerar seu processo. Nisso ele ganhou uma pílula lá, e todos os outros discípulos externos queriam dar um pau nele para roubar a pílula. Então ele acabou dando a pílula para a mulher que sequestrou ele, e essa mulher levou ele para uma caverna para cultivar o rabo dele para ele ficar mais forte e mais rápido ainda. Então depois disso ele começou a cultivar e aí descobriu os segredos do espelho. O espelho podia fazer pessoas cabeludas a soltar sangue pelos orifícios. E quando ele começou a usar, ele era fraco e começou a matar gente e roubar as pedras do povo e crescer seu cultivo rápido, porque nessa seita todo mundo mata todo mundo, modo suas pedras de cultivo. Então vale a pena ler esse mangá. Esse manhura tem muita comédia nele, e você vai
ver outras coisas que eu não consigo me explicar melhor. Fora que os gráficos dele não é tão bom como o gráfico do primeiro que eu indiquei, mas vale a pena você ler. Até chegamos ao nosso terceiro, o nome dele é Agart T. Gods. Eu vou pular um bocado de parte e vou para as partes boas. Então, ele morreu, reencarnou em outro continente e é discípulo do Médico Santo. O Médico Santo morreu e deu uma pedra poderosa para ele. Só que ele morreu porque foram atrás dele uma desse tesouro. Então, o cara ficou com raiva e matou todo mundo. Depois que ele matou um monte de gente lá, e aí ainda sobrou um bocado de gente que queria matar ele. Não matou todo mundo não, só um cara. Só 1 bilhão de gente. Então essas pessoas correram atrás dele e ele foi encurralado num penhasco, veneno do céu, fim das nuvens. E ele engoliu a pedra, pulou do penhasco e morreu. Depois disso ele reencarnou. E era bem no dia do casamento dele e de uma mulher super linda da cidade de novo flutuando. Então quando ele foi lá pra comitiva de casamento, o povo que tava lá pra guiar ele eram tudo horríveis, feios pra caralho. Chega e dava pra vomitar. E o cavalo dele era um burro. E seus primos arrumou pra ele. Depois ele pegou a mulher, que era linda pra caralho, depois casou. A família dele não gostava que ele casou com a mulher linda. Depois a mulher dele era uma mulher fria pra caralho, porque ela praticava as artes do gelo. Depois jogou ele pra fora do quarto. Depois ele encontrou uma mulher que caiu do céu envenenada no chão. Essa mulher linda, que era uma loli, criança de uns 13 anos, chupou o dedo dele e sumiu. Depois disso ele dormiu com a tia dele em perto de uma árvore. Depois disso a mulher veio e cobriu eles. Depois disso aconteceu de uma seita vir lá para buscar um discípulo na casa desse povo. E aí acontece que esse povo viu a mulher dele linda pra caralho e queria sequestrar ela. Mentira, queria separar ele ou matar ele e pegar a mulher. Mas como não dava pra fazer isso, então bolaram um plano pra incriminar a tia dele e depois tentar pegar ela. Mas esse plano deu errado e aí ele conseguiu livrar a cara da tia, mas a tia foi presa por 10 anos. Depois disso ele foi expulso do clã e depois disso ele foi embora. E depois a mulher vermelha, o cabelo vermelho, linda pra caralho, que tava dentro da pedra veneno do céu, saiu e disse que ela ia ser a mestre dele e ensinar ele algumas coisas. Teve outras complicações lá, mas como ele era um aleijado, ele conseguiu o sangue do deus maligno e aí ele podia cultivar novamente. E aí a história começa daí. Eu expliquei de todo jeito porque eu já tô cansado, já fiz essa explicação 35 ou 38 vezes. Eu não falei 37, que é mentira. Falou, até o próximo. Galera, então chegamos ao nosso quarto e o nome dele é Young Hang Jin Zu. Falei o nome quase certo dessa vez. Então, o nome do nosso personagem principal é Fug alguma coisa. E ele era muito talentoso no começo, mas acabou perdendo seus talentos. E não é igual o Xiao Yan não, aparentemente. Mas por causa de perder seus talentos e perder todas as lutas que ele tava tentando lutar, também perdeu o noivado. Também não é igual o Xiao Yan não. Então um dia ele estava na beira do penhasco, olhando pra cima com uma cara meio triste, porque toda vez que ele tentava cultivar, começava a vomitar sangue. Então ele tá lá, levantou o punho pra cima e disse: no dia que eu conseguir abrir as nuvens com um punho, eu estarei satisfeito comigo mesmo. Depois disso uma luz caiu do céu e dentro dessa luz estava um talismã, eu acho. Alguma coisa que caiu na cabeça dele. E depois, por causa desse talismã, ele começou a cultivar muito mais rápido, aprender e compreender as técnicas muito mais rápido. E começou a ficar forte e evoluir, subir de nível. Então, ele treina a Jade Vermelha. Depois que ele ficou mais forte, treinou seu corpo, treinou suas habilidades físicas, seu primo que batia nele sempre chamou ele para um duelo. Ele falou que ele não era mais seu oponente, mas o cara ficou com raiva achando que ele tava mentindo, então foi deu uma surra no seu parente. Depois que ele deu uma surra no seu parente, ele foi para a montanha e começou a matar bestas e colher ervas. O que ele achava, ele catava e vendia e ganhava um trocado. Num dia que ele ganhou um trocado lá, ele comprou uma pulseira para sua amiga de infância que estava lá tentando comprar, mas não tinha dinheiro suficiente e ainda era a última pulseira que tinha. Por causa disso, uma outra mulher veio querendo a pulseira e tomou a pulseira e disse que dava o dobro. Só que ele não queria ir dar a pulseira para sua parente, então deu um enrola lá, deu briga e outro cara, um gênio, apareceu e eles brigaram, só que o gênio perdeu. Por causa disso, ele começou a arrumar confusão sempre, gente vindo atrás dele para resolver o problema. E ele ainda tinha uma competição para ir, mas ele tava ficando cada vez mais forte. Essa é uma história muito boazinha, não é tão boa, mas vale a pena vocês dar uma olhada. Então chegamos ao nosso quinto e último, e o nome dele é Nian Xian Dan.
E a nossa personagem principal é uma mulher dessa vez, a bicha tem um cabelão vermelho, é linda pra dedéu e é super forte. Mas ela é só uma aldeã comum de uma aldeia comum que vive uma vida comum, jogando pedra gigante, carregando lenhas enormes e fazendo coisas de macho e não de menininha. Então um dia ela tá subindo a montanha com seu amigo e vê um raio cair do céu. Nesse raio, um cara correndo de um tigre. Esse cara é um cultivador e o tigre era um monstro demoníaco ou coisa parecida que tava correndo atrás desse cara. Esse cara foi ferido por causa desse monstro, mas então essa menina de alguma maneira pegou um talismã dele que tava na caverna, que ela jogou ele lá dentro e conseguiu matar o monstro, ó. Então o cara deu umas pílulas pra ele e depois foi embora. Daí ela chegou dizendo: vovô, encontrei um cara lá fortão, parecendo um imortal, mas o vovô disse que para não mexer com esses imortais que cultivam porque são perigosos. Então no outro dia, uma gangue de bandidos que tinha um cultivador no meio veio e começou a matar quase todo mundo e roubar as criancinhas para usar na sua arte de cultivo. Fora que isso tem comédia, mas parece muito macabra também. Então essa menina conseguiu fugir com seu avô, que foi espancado por esse cultivador, mas aí o seu avô morreu. Então ela decidiu cultivar e subiu a montanha e entrou numa seita lá. E a seita tinha que dar pedras espiritual. Ela não tinha e teve que subir a montanha a pé. Mentira, escalando com as mãos e empurrando os pés na trem. E depois ela passou no concurso e entrou na seita. E na seita ela fazia a mesma coisa. Cortava lenha, pegava pedra e água. E coisa de macho, quase sempre. E também ela tem uma amiga legal lá que estava sofrendo bullying de outras pessoas. E ela tem uma força de alma gigantesca e ela pode invocar um cara lá que tá preso, mas ainda não fez isso. É uma ótima história, minha explicação foi ruim porque eu já tô com a garganta doendo, já tô com 3 dias que nem eu desse, fazendo essa bagaça. Então eu espero que vocês gostem. Esse tem 8 capítulos, mas cada capítulo tem pelo menos 5 partes. Falou! Roubaram seu lugar na dança das cadeiras. Vim pra bagunçar e trouxe a britadeira. E todos os espelhos do lugar vão parecer areia. Eu posso voar só.